Bora lá aprender a fazer perfil de LED no Revit de uma vez por todas. Você tem que aprender e você vai me agradecer depois, porque é tão simples, mas tão simples, desde que você saiba a forma correta, o método, o macete. Então vou te explicar neste vídeo como é que você cria personalizado os teus perfis de LED, sem precisar de família. Tem famílias que são boas também, a gente tem lá no plugin alguma coisa. Mas assim, eu particularmente prefiro fazer da forma que eu faço. Eu acho muito fácil, fica simples de personalizar. Você gasta alguns poucos minutos para criar exatamente do jeito que você quer. Te mostro então como é que você faz a modelagem do perfil de LED, como é que você faz o rasgo aqui na sua fachada, por exemplo, ou em qualquer parede, qualquer elemento que você queira rasgar. É rasgar que eu digo, né? Cortar ali o elemento para embutir o teu LED, por exemplo. Mas você pode fazer também um LED de sobrepor. Como é que você configura o material com iluminação também? Então tô com uma fachada aqui aberta para exemplificar. Você vai fazer na tua fachada, no teu elemento, na tua parede, no teu projeto você vai fazer. Essa fachada eu tirei ela daqui. Deixa eu mostrar para vocês. No plugin Revit Models, clicando aqui em fachadas residenciais, fachadas e projetos, tem essa fachada aqui e ela está renderizada no Lumion. Deixa eu mostrar aqui para você ela bonitona. Então nós temos dentro do plugin várias fachadas. O que é fachada, Thiago? Fachada eu chamo que é a modelagem. Pode ver que não tem o telhado, não tem a modelagem completa aqui dessa edificação, não tem lá dentro interiores, mas é uma fachada que se você abre, você consegue ver como é que os elementos foi feito, consegue copiar para o seu projeto, serve de referência, como é que foi feita essa platibanda, como é que essa outra encaixou aqui, quais são os níveis utilizados. Então você consegue te auxiliar de alguma forma. E tem também projetos completos. Se você olhar esse projeto aqui, ó, essa fachada residencial 08, ele está completo. Tem outros projetos que estão completos aqui. Tem outros projetos de parceiros também completos aqui para você baixar e usar no teu Revit, tá? Então já aproveitando que eu tô com um plugin aberto, se você ainda não conhece o plugin, tô gravando isso aqui em setembro de 2025. Nós já temos 7.572 famílias e mais de 2.000 materiais prontos para o Revit. Famílias paramétricas para você utilizar nos seus projetos, em todas as categorias: interiores, urbanismo, galpões, comerciais, industriais. Tudo que você imaginar, você tem. A gente já investiu até essa data mais de 450 mil reais em modelagens exclusivas, hospitalar, odontológico, igrejas, iluminação. Iluminação tem tanto item aqui de iluminação, ó. Se você rodar aqui embaixo, por exemplo, você vai ver tem 601 famílias de iluminação. Tudo que você imaginar: arandela, sobrepor, lustre, pendente, tudo que você imaginar tem dentro desse plugin para você parar de procurar a família feito louco aí para o seu Revit e usar tudo de forma paramétrica. E toda semana a gente adiciona novas famílias e novos materiais, tá certo? Então bora lá pro tutorial, que é o que interessa, não é mesmo? Então tô aqui com a minha fachadona aberta. Geralmente é no final mesmo que a gente vai colocar essas iluminações. O que você vai fazer? Eu começo primeiro delimitando, ocultando algumas coisas para não me atrapalhar no desenvolvimento. Então eu posso selecionar tudo isso aqui, ó, eu vou dar um HH para ocultar provisoriamente. O que você está fazendo, Thiago? Eu estou ocultando, eu não estou deletando, porque se você deletar, você vai perder. Então eu oculto o que eu não quero ver aqui para ficar mais limpo. Eu vou colocar primeiro o LED cortando esse item aqui da fachada, como se fosse, como se ele fizesse um rasgo aqui e viesse para cá. Depois eu também vou mostrar como é que você coloca ele saindo do chão e subindo, porque tem gente que tem dificuldade, fala: mas se ele vai no chão e depois ele sobe, né? Porque aqui é diferente um pouquinho. Então eu vou te mostrar essas duas formas de fazer de um jeito muito simples, tá? Então tô ocultando aqui alguns elementos, eu poderia ocultar esse outro. Você deixa de uma forma que você consiga visualizar. Também poderia selecionar tudo isso e dar um HI para ele isolar os elementos, mas eu acho que aqui está bem suficiente, tá? Ó. Então pelo 3D mesmo, o que eu faço? Vou lá em arquitetura, componente, modelar no local. Pego aqui modelos genéricos. Posso pegar luminária? Pode também, cabeção, mas eu vou fazer com modelos genéricos, tá? E aqui, primeiro de tudo, lá em criar, pego definir, selecionar um plano e vou selecionar esse plano aqui de baixo, certo? E vou olhar da frontal, ó. Cliquei aqui no cubo aqui em cima para me olhar da frontal. O que eu vou fazer? Vou lá em formas de vazio, pego uma varredura de vazio, já você vai entender tudo isso, uma varredura de vazio, caminho do croquis, e eu vou definir o caminho que ela vai seguir.
Eu tô colocando aqui aproximado, mas no seu projeto, cabeçudo, você faça da forma que você julgar, se é mais para cima, mais para baixo, mas eu quero que ele percorra esse caminho. Confirmo no verde. Vou agora em selecionar perfil, editar perfil e eu clico aqui no cubo para mim olhar da direita, ó. Eu tô aqui, ó, posso mexer, mas eu clico aqui na direita para me olhar de frente para o elemento. E eu vou fazer aqui um retângulo, que vai ser o meu recorte. Como é que vai ser o recorte, Thiago? Posso mudar, colocar a escala 1 para 5 aqui, ó, DI de distância, desse para esse, desse para esse outro, e você vai cotando. Eu não vou ensinar você a cotar aqui, mas eu quero, por exemplo, 5 para cima e 5 para baixo, 10 centímetros. E vou fazer um corte de 3 centímetros de profundidade. Olha lá como é que ele ficou. Confirmo no verde, confirmo de novo, e lá está o meu elemento de vazio. Posso, a qualquer momento, selecionar ele, editar varredura, selecionar perfil, editar perfil. Se você não sabe criar varredura, tá? Eu estou fazendo um pouco mais rápido, mas é fundamental. Eu tenho outras aulas aqui no YouTube também, que você aprenda a modelagem por componente no local, principalmente e pelo menos extrusão e varredura, que é o mais básico, tá? Mais básico, você precisa saber fazer, porque isso aqui te liberta muito, você personaliza muito as suas fachadas, tá certo? Agora que eu criei, eu venho aqui em modificar, cortar, pego aqui o meu elemento, ó, de baixo, pego o meu elemento de vazio. Pego essa parede de cima, passo o mouse aqui na varredura. Vou pegar aqui esse elemento aqui de cima, passo o mouse na varredura e agora faltou cortar o quê? Esse piso, esse forro aqui, ó. Clico, foi feito com forro, não sei porque que a pessoa fez com forro aqui, eu geralmente faço com piso, tá? Mas ó, clico no forro e clico no vazio. Você consegue recortar o teu elemento perfeitamente. Se eu concluir o modelo, e mostrar para vocês aqui, ó. Poderia até colocar no sombreado para você enxergar melhor, né? Acho que até no linha oculta já estava bem visível. Eu fiz aqui o elemento de vazio. Eu vou continuar a edição. Agora olha o macete, como é que é legal. Vou selecionar aqui isso aqui, vou vir em editar no local. Eu preciso vir em editar no local. Pego essa varredura de vazio. O que, que eu faço agora? Presta atenção, que esse momento é importante. Eu dou um Ctrl C no teclado, Ctrl C no teclado para copiar. Na hora de colar, o que, que eu vou fazer? Vou aqui em modificar, clico aqui na setinha de colar e coloco alinhado no mesmo local. Quando eu colei, o que, que eu faço? Eu já vou desmarcar, cortar geometria e em vez de vazio, eu vou colocar um sólido. Coloquei o sólido, ele está selecionado. Vou em editar varredura, vou selecionar perfil, editar perfil. Aí o que, que eu faço agora? Agora eu vou fazer o perfil menorzinho, porque aqui é um sólido. Aqui eu estou desenhando o meu perfil de LED. Primeiro eu fiz o rasgo, mas eu copiei e colei. Depois eu vou fazer uma outra vez para você entender perfeitamente, tá? Ó, aqui eu desenho. Se você, sei lá, se você for um cara mais fresco e quiser fazer todo fresco, que eu quero dizer assim, se for muito perfeccionista, porque é frescura mesmo, viu, gente? Mas se você quiser fazer ele com acabamento arredondado, se você quiser fazer sei lá, um balangandã aqui, você faz o perfil do jeito que você quer, tá? Você faz o perfil do jeito que você quer. Você vai fazer aqui o teu perfil de LED. Olha como é que eu fiz ele bem doidão aqui. Você vai fazendo as medidas do jeito que você precisa. Confirma no verde, confirma de novo. Agora nós temos o elemento sólido, que seria o meu perfil tosco de LED. E eu, por exemplo, não faço assim, tá? Eu vou editar varredura, selecionar perfil, editar perfil. Vou olhar do lado aqui de novo, vou deletar todas essas linhas e geralmente eu coloco ele aqui em cima, não é? Não fica no canto do rasgo ali, ó. Deixa eu trazer para cá, vou trazer mais para cá, aproximado, tá fazendo aproximado. Você vai colocar, sei lá, 2 centímetros por 1,5. Você coloca a medida que você quer. Vou confirmar no verde. E o que, que ele está fazendo? Ele está acompanhando todo aquele meu rasgo lá, ó. Ele está acompanhando. Ele saiu daqui de baixo, ele foi lá para cima, ele veio para esse outro elemento. Então você tem aqui a possibilidade de edição também. Como eu mudei ele de lado e dei uma bagunçada, eu poderia editar varredura, caminho do croquis e mudar o caminho do croquis, ó. O caminho do croquis está aqui no meio, mas vamos supor que eu queira colocar o caminho do croquis na parte de cima. Então posso vir até alinhando a L, vou dando uns tabs aqui, ó, e tento pegar e mover a minha linha para onde eu preciso. Você vai movendo, mas a forma de copiar o teu elemento, ó, se eu coloco aqui para baixo, aqui eu coloquei na parte de cima e aqui eu coloquei na parte de baixo. Então não sei se vai modificar, mas vamos trazer para cá. Aí confirmo, selecionar perfil, editar perfil, olhando sempre da lateral. Vou trazer o perfil aqui para dentro, né,
do vazio, mais ou menos. E a gente confirma no verde e nós temos o nosso perfil contornando lá todo o nosso elemento. Perceba que ele saiu aqui para cima, eu vou deletar e vou fazer de novo, tá? Vou deletar e vou fazer de novo. Mas só para você entender como é que eu faço. Eu pego a varredura de vazio, Ctrl C, colar alinhado no mesmo local. Com ela selecionada, eu marco aqui para sólido, do jeito que está aqui. Vou editar varredura, selecionar perfil, editar perfil. E aqui nesse perfil eu posso ajustar o perfil da maneira que eu quero. Trazer, por exemplo, aqui no meio, né? Ó, confirmo no verde, confirmo de novo e ele acompanha toda a minha varredura sem eu precisar modificar muitas coisas. Quando eu coloco no meio e quando eu não mexo demais, quando eu não bagunço demais, ele tende a acompanhar melhor o meu elemento, tá? E agora, com ele selecionado, vamos criar o material. Aqui em material, clique nos 3 pontinhos e vou te ensinar rapidamente a pegar um material de LED. Você vira aqui ó, em mais, criar novo material. Posso, botão direito, renomear LED 03. Vou aqui em aparência, substituir a aparência e aqui eu pesquiso por LED ou lâmpada, lâmpada com o acento correto, tá? Eu acho que LED, vou dar um Enter e ele vai me trazer. Às vezes ele demora um pouco, ó. Então ele trouxe aqui alguns LEDs, ó. Posso pegar aqui embaixo esse LED aqui, ó. 2 cliques. Ele vem para cá, ele tá com uma cor, eu posso aumentar a luminância ou não, tá? Na emissividade. Posso aumentar se eu quiser aumentar. Mudar a cor, aqui tá um branco também, de repente eu vou colocar um roxo para aparecer bem lá, para você ver. Ele tá dando uma atualizada, não sei se vai mudar muito por causa da luminância. Clico 2 vezes e jogo ele para lá. Aí vou confirmar no verde, concluir o modelo. Se eu vir aqui para o modo realista, e aqui no modo realista eu coloquei para ele aparecer noturno, vocês vão ver que ele tá com um brilho lá. Se você julgar que o material não é suficiente, você pode colocar outro material daquele. Ó, eu apertei RR para ele criar essa caixa de renderização aqui, tá? Ó, só para a gente brincar um pouquinho aqui. Vou trazer aqui para baixo, para não demorar muito, e vou renderizar. Só para a gente ver se vai aparecer aquele roxo. Ó, como é que apareceu no render, né? Eu gosto de colocar e renderizar no Lumion. E lá eu colocaria a luz melhor aqui, deixaria esse material separado do jeito que eu deixei e colocaria a luz melhor lá também, tá? Certo? Vamos para o segundo passo agora? Qual que é o segundo passo? Vamos supor que você queira colocar começando aqui no piso e subindo nessa parede e depois ele voltando aqui no meio dessas luminárias aqui, voltando, rasgando a laje aqui. Então vai sair de um piso, de uma laje, vai vir para a parede na vertical e depois vai continuar na laje lá em cima. Então tem alguns macetes que eu vou selecionar essa própria... Vou deletar esse outro aqui, ó. Deletei esse outro para não confundir. Então vou fazer a mesma coisa, um pouco mais rápido agora. Arquitetura, componente, modelar no local. Escolho modelos genéricos. Vou confirmar. Agora tem um macete importante, tá? Tem um negócio que é bem importante aqui que vocês vão entender. Tiago, como é que eu saio exatamente do meio aqui? Então você pode ter algumas técnicas para sair do meio. Uma da que eu gosto é vir aqui em definir, selecionar um plano. Eu vou selecionar essa parte de cima, ó. Se você não sabe o que selecionou, às vezes no começo você não sabe, você clica em exibir. Cliquei em exibir, ó, que ele aparece o plano lá para mim, tá certo? E agora o que eu faço? Eu vou vir aqui em extrusão. Eu posso fazer um retângulo aqui, ó, porque ele tá naquele plano, ó. Posso fazer um retângulo tanto na perspectiva ou clicar na superior e fazer um retângulo aqui. Se eu não estou vendo embaixo, eu coloco aqui em estrutura de arame para me enxergar lá embaixo. Isso aqui vai ser uma paredinha que vai servir de plano de trabalho, tá? Então vamos supor que daqui desse ponto, ó, desse ponto até esse outro, eu queira deixar, sei lá, 80 centímetros. Então vou deixar essa parede dessa forma, ó, finalizando nos 80 centímetros, olha lá. Final da extrusão, vou colocar 1 metro para ele subir. Então eu só fiz uma base, você vai entender. Quando você começa a pegar o jeito da questão de plano de trabalho, plano de referência, definir o plano de trabalho por face, a tua vida fica mais facilitada no Revit, que você consegue realizar as operações mais rapidamente, tá? Então deixei essa base. Agora eu vou de novo lá criar, definir, selecionar um plano. Eu tenho uma tecla de atalho para isso, você pode personalizar a sua tecla de atalho também, ó, mas eu vou selecionar o plano nessa face. Olha lá como é que ficou. Ficou nessa face. Então agora eu olho de frente para ele, vou lá em criar, formas de vazio, varredura de vazio, e vou puxar o caminho do croquis deste ponto. Você vai entender por que eu criei esse plano. Ó. Vou trazer aqui até esse ponto, vou levar até lá. Olha lá. Porque agora essa linha cabeçudo, ela está a 80 centímetros lá daquela medida que eu coloquei.
ela está justamente no meio. Depois vocês vão ver que se eu mover essa parede para frente e para trás, ela vai acompanhar. Então cola comigo que você não perde, tá? São macetes do dia a dia que eu te trago aqui, é o que eu faço no escritório. E é muito rápido, tá? Eu estou ensinando você aqui, ó, vai para 15 minutos. Já estou no segundo método de criação de perfis de LED. Eu poderia já ter feito em 10 minutos todos os perfis dessa casa tranquilamente, tá? Confirmar no verde, selecionar perfil, editar perfil. Agora eu venho aqui dessa posição e eu faço um rasgo aqui para baixo, ó. Ah, por que para baixo, Thiago? Porque eu quero cortar 0,03, por exemplo. A dimensão vou dar, sei lá, 10 centímetros, tá bom? Sem pensar muito na vida, se está simétrico ou não, você vai fazer melhor que eu. Confirmo no verde, olha lá como é que eu fiz. Ela já vai cortar, se eu clicar aqui para cortar, seleciona a laje, seleciona o vazio. Tiago, não dá para cortar automático? Até dá, se você marcar algumas coisas, mas é importante mostrar para você que você pode clicar lá no sólido, clicar no vazio e ele fazer a mágica de cortar. Cliquei no sólido, cliquei no vazio, olha como é que ele fez o corte. Ah, Tiago, esse corte, ele ficou muito para dentro, então seleciona essa paredinha e vai jogando ela para a esquerda, ó. Olha como é que o corte vai andando. Por que, cabeçudo? Porque a gente definiu o plano de trabalho justamente nela. Depois você vai deletar ela. Ela é um auxiliar para você, tá? Aí o que eu posso fazer? O mesmo esquema. Seleciono, Ctrl C, colar alinhado no mesmo local. Aqui eu posso desmarcar para cortar geometria. Em vez de modelo... Ó, ele não está me dando aqui o modelo para me colocar um sólido. Deixa eu deletar a primeira. Seleciono de novo. Botão direito, eu não sei se tem aqui uma opção que eu quero. Ó. Só ver uma coisa. Vou desmarcar o cortar a geometria. Ele continua cortando, porque a gente mandou cortar, tá certo? Seleciono, dou um Ctrl C. Colar, alinhado no mesmo local. Editar varredura. Quando eu clico em editar varredura e depois eu confirmo de novo. Eu só preciso que essa varredura ela não seja mais um vazio, sabe? Eu preciso que ela... Então deixa eu concluir o modelo para mim ver o negócio. Concluir o modelo. Vou selecionar ela de novo. Editar no local. Seleciono essa, Ctrl C. Vou encolar alinhado no mesmo... Olha o bug que está dando aqui. Ele não está me deixando transformar essa varredura de vazio para sólido. Mas o que eu faço com ela? Depois que eu colei, vou lá em editar, selecionar perfil, editar perfil. Deixa eu só vir na edição do perfil e eu vou fazer o perfil como se fosse o LED aqui por dentro, tá? Do mesmo jeito que eu fiz o outro, ó, menorzinho, dentro do buraco que a gente cortou. Confirmo no verde, confirmo de novo e ele tá o vazio ainda. E quando eu seleciono o vazio, ele não me deixa mudar. Mas o que eu vou fazer com esse vazio? Vou dar um Ctrl C, vou colar alinhado no mesmo local. Agora sim, ó. Então assim, acontece problemas na vida real, meus amigos. Eu tô fazendo de primeira aqui com vocês, porque é uma coisa que eu faço todo dia e olha o bug que deu. Mas o que você pode fazer? Você pode copiar ela e editar ela, transformando ela no vazio. Pego esse vazio do meio, Ctrl C, colar alinhado no mesmo local. E agora, ó, de sólido vazio, eu mudo para sólido. Então vai prejudicar você em algum momento? Não, porque se eu der um HH no sólido, agora eu seleciono o vazio e deleto o vazio. E vou reinicializar aqui o meu elemento. Olha lá como é que ele está. Posso, inclusive, agora colocar aquele material que eu criei, que é o LED 03. Eu lembro pelo nome, então eu coloco o LED 03 e ele já vai funcionar. Seleciono essa peça de cima que foi auxiliar, deleto da forma que ela está. Concluir o modelo. Como eu habilitei para visualizar tudo de novo, apareceu todos os meus elementos, né? Vamos dar um HH para a gente visualizar. Então, olha como é que ficou lá o nosso perfil de LED aqui perfeitamente, acompanhando todo o nosso elemento. Agora tem um detalhe, ó. Seleciona, editar no local. Vou pegar cortar, pega essa parede do lado que eu não cortei, ó, e vou pegar o elemento de vazio. Agora sim, ó, como é que ele cortou e chegou até o mesmo elemento. Então você consegue facilmente criar os teus perfis de LED dessa forma, com varredura. Qual que é o macete, o passo a passo? Criei a varredura de vazio. Ctrl C, colo a varredura de vazio e transformo ela em sólido. Se ela não estiver colando, você mexe no perfil dela,
deixa ela como vazio, depois que você mudou o perfil, você seleciona ela de novo, dá um Ctrl C, cola mais uma vez, e aí você transforma ela para sólido e apaga o vazio desnecessário, tá? Então eu acho que dessa forma fica muito fácil da gente personalizar e criar os nossos perfis de LED, cabeção. E se você quer ter milhares de iluminação para Revit e também milhares de famílias e de materiais de qualidade, você tenha o plugin Revit Models. Se você não tiver, o link vai estar aqui na descrição para você conhecer o plugin Revit Models e baixar os teus elementos. Então imagina que você vai lá, vamos pegar aqui pendentes, por exemplo, na subcategoria de pendentes. Se a gente escolhe um pendente desse, vamos escolher, tem milhares de pendentes, vou escolher esse aramado aqui, que é um retrô, vintage. Você tem os pendentes que você pode facilmente vir aqui na tua laje e adicionar. Adicionei ele, seleciono, ele está virado, né? Ó, seleciono, venho na seta para ele virar aqui para baixo e poderia vir aqui, modificar as cores, modificar os comprimentos do cabo. O comprimento do cabo aqui vou colocar com 1 metro, aqui vou colocar com 70 e aqui vou colocar com 10 centímetros apenas, para dar, vai dar até uma bugada. Um ficou lá em cima, outro aqui embaixo, então você consegue ainda parametrizar seus elementos para você ter aqui dentro do Revit essa qualidade. Famílias paramétricas, projetos, fachadas, modelagens, materiais, tudo que você imaginar, você vai parar de sofrer neste momento. Então clica no link aqui embaixo e conheça o plugin Revit Models agora mesmo. Um abraço, até a próxima!